Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a segunda edição nesse dia 15 de fevereiro. E eu tô aqui mais uma vez pra gente conversar mais um pouco a respeito de Leonel de Plácido, lateral direito do Lanús, que segundo a imprensa argentina tá negociando com o Botafogo e parece a situação tá bem encaminhada. Na verdade até mais do que segundo a imprensa argentina, porque o presidente do Lanús decidiu comentar a negociação. E eu vou trazer a informação pra você. Enquanto isso, no Brasil, o Botafogo não fala um ai a respeito do jogador, como já é o procedimento padrão na SAF Botafogo. Quero destacar nesse vídeo também que a Ferge bateu o martelo em relação ao local da partida entre Botafogo e Flamengo. Vai acontecer em Brasília no dia 25 de fevereiro às 18 horas. Então você, botafoguense que mora em Brasília e arredores, aproveite a oportunidade. Não sei quanto vai ser o preço dos ingressos, imagino que não seja nada baratinho, sinceramente, né? Dá pra imaginar isso. Mas é uma oportunidade, é um evento, né? Não é sempre que vocês podem ver aí o jogo do Botafogo no quintal de casa, né? Já pensou quanto custa sair de Brasília pra vir ao Rio de Janeiro pra ver um jogo do Botafogo, passar o final de semana por aqui? Esse gasto não vai ter, mas dá pra pensar que o ingresso vai ser um pouco salgadinho, então é bom preparar o bolso, né? Quero destacar aqui também a dificuldade que o torcedor botafoguense está enfrentando para adquirir seus ingressos na partida contra o Vasco. Fiz as minhas críticas aqui, né, em relação a essa baixa procura e, naturalmente, farei as minhas críticas agora em relação ao site ingressosa.com. Sabe essa historinha de parceria entre Vasco e Botafogo para facilitar a vida de todos os torcedores? Não é bem assim, né? Tudo isso eu vou comentar aqui, Fogão, só que logicamente fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, você ajuda na distribuição do conteúdo, ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, aproveite inclusive, clique no sininho que está aqui abaixo do vídeo para ativar todas as notificações. Sempre importante lembrar que aqui no canal a gente tem vídeo com as informações do Botafogo, tem as lives com aquela resenha gloriosa com a galera do chat e também a gente joga esse conteúdo em formato de live, depois a resenha, lá pro Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Então se você não consegue acompanhar por aqui, você consegue acompanhar através dessas plataformas de podcast. Amanhã, importante destacar a programação do canal, a gente vai ter a resenha da hora do almoço e o pós-jogo desse clássico contra o Vasco. E espero, logicamente, um pós-jogo de vitória. Não sei se vou conseguir participar, vou estar no Maracanã voltando para casa. Então é bem possível que esse pós-jogo seja conduzido por Ricardo Azambuja. Por falar nisso, você já segue a gente lá no Twitter? @falafogão_ e @Ricardo Azambuja. É sempre uma oportunidade para a gente poder seguir conversando por lá. Dito isso, vamos em frente. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, já que eu já falei o local da partida entre Botafogo e Flamengo, é justamente o clássico Vasco e Botafogo. A dificuldade que a galera botafoguense tem enfrentado no site ingressosa.com é brincadeira. Um monte de gente aí tentando fazer o cadastro, não chega o e-mail com código de validação, aí tem torcedor que fala que tem que baixar o aplicativo, porque através do aplicativo deu certo, tem torcedor que quando vai comprar o ingresso ali na bilheteria física, aproveitando aqui comentando isso, só aceita dinheiro, não aceita cartão. É brincadeira, é um monte de empecilho, a gente sabe disso, mas apesar dos pesares, não deixe de ir ao jogo se você pode ir ao jogo. Amanhã eu vou sair da minha casa por volta das 17 horas para poder chegar cedo no Maracanã, ali por volta das 18, 18h15, para trocar o meu ingresso e não ter dor de cabeça. Quanto mais próximo da partida, mais difícil fica, logicamente, porque tem mais filas e tudo mais. Se você já não está com o seu ingresso físico, está com o seu ingresso comprado online, vai ter que trocar o ingresso na bilheteria. E é muito importante estar atento ao procedimento de troca. Você tem que imprimir o voucher, tem que assinar o seu voucher, levar seu documento para conseguir trocar. Então é bom ficar atento a isso, beleza? Agora, o Botafogo tem que ficar atento, logicamente, a tudo que está acontecendo, né? Tem que cobrar o site ingressosa.com, porque essa dificuldade que os torcedores botafoguenses estão enfrentando para fazer um simples cadastro, não dá para aceitar, logicamente. Essa história de parceria entre Vasco e Botafogo para facilitar a vida de todo mundo, só facilitou a vida dos vascaínos. Não que isso justifique uma baixa procura de ingressos por parte da torcida botafoguense. Continuo criticando a galera que pode ir e escolhe ficar em casa. Continua tendo a minha crítica, tá? Nunca vou criticar aqui quem deixa de ir ao estádio porque vai estar trabalhando, estudando, porque de repente tem um parente que está com problema de saúde, porque não tem o dinheiro para comprar ingresso. Essa galera jamais terá a minha crítica. A minha crítica sempre vai ser direcionada a quem pode, mas escolhe não ir ao estádio. Então, se você tá pensando, será que eu vou ao jogo? Vá! Botafogo precisa de você no estádio. E Botafogo,
dá um jeito lá no ingressa.sa.com, né? Conversa com o site, exige um suporte adequado, porque o torcedor botafoguense não pode ficar passando esse perrengue para poder adquirir ingresso. Inclusive, vale uma crítica também aqui à Polícia Militar, né? Essa história de ficar exigindo a troca do ingresso, uma vez que você compra online para facilitar a sua vida, é brincadeira, né? Em pleno 2023, ano da tecnologia, a gente ainda tem que conviver com uma prática da década de 90. Não dá, né? Agora, falando a respeito de Leonel de Plácido, Fogão, eu quero aproveitar aqui para trazer a declaração do presidente do Lanús. Não é muito comum, né, você ver presidente aí falando abertamente sobre a negociação em relação a um atleta seu. Mas no caso lá do presidente do Lanús, ele decidiu falar para a rádio Deportes del Sur. Não sei se falei certo, meu portunhol não é tão caprichado assim, mas ele falou para uma rádio argentina. E ele disse o seguinte, vou trazer a declaração dele na íntegra aqui para você, abre aspas. Há o interesse do Botafogo por Di Plácido. Temos que avaliar a possibilidade. Se as condições forem atendidas, finalizaremos a venda. Essa é uma informação importante porque, segundo a imprensa argentina, o negócio é um empréstimo com opção de compra. Não sei se foi uma questão aqui de tradução da fala do mandatário lá do Lanús, mas ele está aqui, né, dizendo, finalizaremos a venda. Acredito que seja de fato um empréstimo com opção de compra, que é o modelo de negócio que o Botafogo está priorizando, né? Se ele for bem, com a opção de compra, você garante o atleta mais adiante, mas você não precisa gastar nada agora. Ele seguiu falando aqui o seguinte, alguns detalhes precisam ser resolvidos. A dificuldade é por uma questão desportiva. A Associação de Futebol da Argentina deve nos deixar contratar se a saída for concretizada. Por que ele disse isso? Porque a janela de transferência lá na Argentina se encerrou no dia 9 de fevereiro. Ou seja, se ele vende o atleta agora, ele não consegue fazer uma reposição. Ele não consegue ir ao mercado para trazer um outro jogador. A menos que a AFA, né, a Associação de Futebol da Argentina, libere a contratação aí para o Lanús. Sinceramente, eu não acho que isso vai acontecer. Afinal de contas, regras são regras. A respeito do atleta, o Matheus do Fogo Stats fez um fio super bacana lá no Twitter. Ele estudou um pouco mais o jogador, assistiu partidas, os 4 jogos ali para poder realmente ver algum padrão das características do atleta. E a categorização, no fim das contas, foi mediano. Ele tem boas características de um lado, outras nem tanto assim. Inclusive, segundo o próprio Josa Novales, né, que é especialista no futebol sul-americano, é um jogador regular. É um jogador que mesmo quando faz uma partida não tão boa assim, acaba entregando ali um certo nível de desempenho. Não é o jogador dos nossos sonhos, tá? No sentido de, a gente imaginou chegar um lateral direito que poderia, de fato, assumir a titularidade logo de saída. Não que eu não goste do Rafael, eu tenho esperança que o Rafael possa, de fato, evoluir, acredito nisso e vejo, inclusive, que nesse momento o Rafael tá progredindo. Se você pegar os jogos que ele já fez, você consegue ver ali um progresso. Ainda não aquele progresso assim, meu irmão, como o Rafael desenvolveu nesses jogos, agora tá espetacular. Ainda não é o caso. Mas ninguém esquece como se joga futebol. E eu acredito muito que o Rafael ganhando confiança, vendo que ele tá livre de problemas físicos, esse lado psicológico pode ser fortalecido e, por consequência, influenciar, impactar positivamente a parte técnica, a parte tática e a própria questão da afobação, tá? Porque tem muito a ver com esse lado emocional no meu entendimento. Agora, a gente estava imaginando que realmente na lateral direita fosse chegar um cara ali para vestir a camisa, né? E o Rafael gradativamente buscar esse espaço. Não me parece, caso de fato o Botafogo contrate o Di Plácido, me parece que é um jogador realmente ali de um nível nota 6,5, 7 num bom dia, de repente. É difícil encontrar bons laterais, né? Mas o Botafogo vai tentando aí mapear o mercado sul-americano. Outros nomes já foram ventilados em relação a essa posição, mas a bola da vez parece que realmente é o lateral argentino de 29 anos de idade, que pertence ao Lanús, já passou pelo All Boys e também pelo Tucumã, o Atlético Tucumã. Enfim, sobre o Di Plácido é isso que eu tenho pra falar. Já tinha trazido aqui mais cedo um vídeo falando um pouquinho mais sobre questão de características. Se você ainda não conferiu, confira, vale muito a pena. E no mais, Fogão, mais uma vez fica o convite para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, sempre muito importante, e se inscrever aqui no canal. Estamos caminhando em direção aos 29 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Um grande abraço e até a próxima.